Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar explicando todas as entradas do mini índice do dia 22 ao 26 dessa semana, as melhores entradas, o racional por trás da operação e os melhores pontos com as melhores confluências. Segunda-feira foi um mercado bem lateral, teve um único movimento. Eu expliquei certinho no meu Instagram o porquê de cada movimento. Falei que depois ia lateralizar, acabou que realmente lateralizou. Nem sempre a gente acerta, mas a entrada do dia foi exatamente aqui. Nesse ombro, cabeça a ombro, que isso aqui é um topo esticado, foi a primeira vez depois de muito tempo que o mercado acabou batendo nesse 102.500. Entrou uma força vendedora, pernada de impulsão forte, pernada de retração fraca. Essas características dos candles deixam o nosso oco muito mais forte, uma chance de queda muito maior nesse contexto. Então aqui foi a entrada. Você pega a projeção Fibonacci, que é essa ferramenta aqui chamada projeção Fibonacci, segura do topo ao fundo, vai dar os alvos do oco. Um alvo interessante poderia ser nesses topos que acabou sendo rompido, que ele voltou. Depois aqui não teve mais nada para fazer. Na terça-feira, o mercado no período da manhã, até as 10h20, 10h30, o mercado ficou lateralizado. Depois ele deu essa pernada sem dar oportunidade de entrada, acabou fazendo uma bandeira, acabou voltando bem fraco. Ele parou no topo anterior, segurou na VWAP, segurou nos 50% dessa FIBO desse movimento. E aqui ele deu a nossa entrada, nesse pivô. Justamente aqui, com o stop embaixo, e acabou rompendo o topo. Depois que ele rompeu o topo, você pega a projeção Fibonacci, pega esse pivô, e o primeiro alvo dele foi bem aqui nesse 61,8%. Você poderia também fazer um espelhamento e sair antes. Nesse caso, eu sairia com a minha meta, que seria aqui por volta nesse topo dos 300 pontos. Porque aqui também tinha uma FIBO contrária desse movimento todo. Tinha a FIBO contrária desse movimento aqui. E realmente o mercado subiu muito fraco. Ele subiu por muito tempo e quase 800 pontos, mas muito fraco. Então eu teria saído aqui. Então essa foi a nossa única operação de terça-feira. Depois eu não fiz mais nada, apesar dele ter se movimentado, eu já estava fora. Na quarta-feira, o mercado ele deu um pivôzinho de baixa aqui ancorado nas médias e acabou que ele caiu bastante, mas não estava dentro do meu operacional. Eu preferi esperar um pouco mais. E logo em seguida ele acabou fazendo um topo duplo de todo esse movimento de alta, segurando na média de 20, segurando na VWAP, e aí logo em seguida ele deixou o nosso pivô de baixo. Pivô após o FIBO. Aqui ele acabou caindo 420 pontos. Você pode projetar esse pivô, deu alvo justamente aqui. E uma coisa importante. Aqui é um FIBO. De todo esse movimento de alta, aqui tem uma FIBO. Tem muita coisa aqui que eu acabei anotando, então tá meio ruim de ver. Mas aqui tem uma FIBO macro, que é justamente nessa zona verde. E por que eu tô falando isso? Porque o mercado ele vem esticado das médias e acaba batendo nessa FIBO de 61,8%. E sempre quando ele vem esticado longe das médias desse jeito, ele tende a fazer uma pequena retração ou até mesmo reverter todo o movimento. Nesse caso, ele deixou um gatilho, que é esse... Eu não gosto de padrão de candles isolados, mas aqui ele acabou fazendo uma força bem forte compradora, que inclusive é o maior volume de todos esses candles de queda. Dá pra ver que aqui ele ultrapassou até o volume. Então realmente, bateu no 61,8% esticado, longe das médias. Você podia ter entrado aqui com o alvo no FIBO desse movimento. Você poderia estar saindo aqui no 61, 50%. Ou quem sabe mais, você poderia ter pegado o FIBO do topo ao fundo, que deu justamente nesse 50% aqui que você poderia estar saindo. Bom, na quinta-feira, o mercado ele subiu sem dar a oportunidade de pegar ele. Fez um falso rompimento, pivô de baixa. Também não entro aqui. E aí do fundo até esse topo, nesse movimento, o mercado retraiu 50%. Nesse 50%, se você der um zoom aqui, ele arma um pivô de alta. Sobe, desce, sobe. Esse é o movimento de pivô, onde ele deixa uma mínima mais alta e uma máxima mais alta. Entrando aqui, você pega o movimento contrário, porque o mercado sempre anda de FIBO em FIBO. Então você pega o movimento contrário. Eu não peguei esse movimento menor, eu olhei o movimento completo de 1.200 pontos.
E aí, com a entrada aqui, eu acabei saindo justamente nos 50% desse movimento, que dá VWAP, média de 20 e fundo rompido. Então tem várias confluências para poder estar saindo aqui. Ele até deixou um candle de rejeição aqui, tudo mostrando para você sair da operação. Não tá tão bonito para pegar queda, apesar de ter dado um pivô de baixo aqui e veio com pouco volume, mas eu não peguei. O fato dele ter caído devagar com pouco volume deixou o movimento de rompimento desse fundo muito fraco. Então ele acabou fazendo um falso rompimento. E aqui ele basicamente deixou um ombro, cabeça, ombro invertido para poder estar entrando, ou simplesmente um pivô após tocar na região de 50% de novo. Porém, como o volume estava muito baixo, o mercado tinha acabado de romper topo, acabado de romper fundo e não desenvolvido, eu acabei não entrando. Aqui é uma entrada um pouco mais arriscada, mas acabou indo justamente nos 50% dessa FIBO contrária também. Novamente, o mercado vai de FIBO em FIBO. Aqui ele deixou um pivô de baixo. Pequeno também, mas deixou um pivô de baixo. Nessa retração de 50%. No caso, acabou indo no 61,8%. E aí ele caiu até o fundo, 700 pontos, até a região de 61,8%, 870 pontos, mais ou menos, 900. E na sexta-feira, estou gravando hoje o vídeo na sexta-feira, o mercado está aberto ainda. Dentro do meu operacional, ele subiu sem dar entrada. Nesse topo, ele deixa o ombro, cabeça a ombro. Aqui também deixa, mas no meu Instagram eu expliquei por que eu não entrei aqui, depois vocês dão uma olhada nos meus destaques. E aqui a entrada está válida. Desse movimento de alta, o mercado segurou no 61,8%. Nesse topo que foi rompido, 61,8% está passando aqui. E também nessa linha de tendência de alta. Essa aqui é toda uma região compradora. Além de ter essa FIBO aqui de todo o movimento também, que é justamente os 50%. Ou seja, aqui você tem várias confluências para o mercado poder dar uma respirada, poder parar o movimento. Então, ombro, cabeça, ombro você vendeu aqui e você vai sair justamente aqui com 300 pontos. E aqui, de todas essas confluências, ele fez um mini pivôzinho aqui. Ele acabou fazendo um mini pivôzinho aqui. Entrando aqui, você tem alvos no topo. Você percebe que depois o mercado ele acabou fazendo esses topos arredondados, que é um sinal que o mercado está perdendo força. Mas o sinal é quando ele perde essa linha de tendência importante dele. Perdeu a linha de tendência com uma pernada forte até, fez um pivô de baixa, perdendo a VWAP e as médias. Aqui teve a inversão das médias. E aí o mercado ele fez esse movimento de baixa. Até onde o mercado vai cair? Bom, primeiro que não dá para saber, né? Se você pegar e fazer um espelhamento desse movimento de alta, o que é o espelhamento? É que ele sobe e volta em V, ou no caso em A, né? Quando ele perde esse fundo, você pega, faz espelhamento do topo ao fundo e ele vai dar esses alvos aqui. Ó, vou fazer de novo. Topo, fundo, e vai dar os alvos aqui. Esses alvos, lembra que eu expliquei aqui na quarta-feira? Mercado esticado, bate na região de 61,8% e volta? Então, aconteceu na sexta também. Mercado esticado na região de 61,8%, longe das médias. Você vê aqui, ó, a distância. Quando o mercado tocou na região de 61,8%, que é justamente nesse preço aqui, ó, onde está essa linha amarela, aqui é o espelhamento que eu acabei de fazer aqui. Tendo essas duas confluências, duas não, três, por quê? Porque aqui, ó, essa linha amarela é onde o mercado fechou no dia anterior. Aqui é o 0% do mercado. Aqui também é uma região brigada. Aqui ele fez o ombro, cabeça a ombro, mais ou menos, né? Para reverter o movimento. Mas o simples fato dele ter tocado aqui com todas essas confluências, você poderia ter comprado aqui com stop curtinho de 150 pontos para poder pegar essa alta. E aí depois disso, ele acabou não fazendo mais nada. Se fosse uma tendência de baixa, o mercado teria que respeitar o 61,8%. Como ele passa demais e retrai demais, significa que a força vendedora que ele caiu já também não está forte para poder estar segurando o preço. Então aqui o mercado já demonstra uma lateralidade. O simples fato dele ter rompido demais já demonstra que ele não vai movimentar o mercado. Então aqui você já não faz mais nada. Eu mesmo paro até 11h30, meio-dia, que o mercado acaba tendo pouco volume, mas aqui ele realmente conseguiu fazer movimentos maiores. Aqui ainda era meio-dia e 25, então dava para ter entrado também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise. Todo dia no Instagram eu tô fazendo essas análises diárias. Se você puder deixar um like, um comentário aí
Eu vou estar respondendo as dúvidas no meu direct ou aqui nos comentários do YouTube. Valeu!